Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Paz, graça e misericórdia, nos sejam multiplicadas dia a dia, hora a hora, irmãos? E graças a Deus, Estamos aqui em vigilância, em meditação, em oração, em sinceridade, irmãos? Para com a palavra, para com o Senhor Jesus, para com a igreja. E estamos aqui caminhando em frente, Nas veredas direitas, nas veredas das virgens prudentes, Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. E colocando em prática, elas sabem que quem pratica, quem ouve e pratica a palavra, está o quê? Evitando o pecado, E também os embaraços, irmão? Não é só o pecado que nós devemos evitar, Combater. Também os embaraços, Tem muitos embaraços aí, Que nós precisamos nos livrar deles. Vamos até falar um pouco depois, Sobre os possíveis embaraços que podemos enfrentar nas nossas frentes, Nas nossas caminhadas, nos nossos caminhos, nas veredas direitas, São muitos, No ajuntamento foi lembrado lá a parábola do semeador, O semeador saiu a semear a boa semente, aí uma semente caiu na beira da estrada, a outra caiu, no meio de espinhos, a outra caiu no meio de pedras, E uma parte caiu em terra boa, Então esses espinhos, a maioria deles são embaraços, da nossa vida. Que se nós não nos desembaraçarmos deles, a nossa semente, a nossa planta poderá ser tragada por eles. São muitos, E aí nós estamos vendo aqui, então, os desígnios de Deus, Estamos fazendo aqui, digamos, um resumo, do que são esses desígnios. Pegamos aí vários textos. Vamos pegar principalmente aqui o texto de Paulo aos Romanos, Quando ele fala, em diversos versículos, que ele fala ali sobre a vontade de Deus, Que nós nos inscrevemos na igreja para fazermos a vontade do Deus vivo, e não a nossa vontade, Por isso é que nós estamos, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos o quê? Nos separando do mal, estamos evitando o pecado e evitando os embaraços, O embaraço é aquilo que pode prender a atenção da gente e não deixar que a gente caminhe juntamente com os outros, E não deixar que a gente tenha um entendimento, um entendimento correto, a boa consciência acerca do caminho, Acerca da verdade, do Evangelho, acerca da igreja, E assim vamos nós. Então nós vamos aqui repetir alguns textos de Paulo, No capítulo 3 e 12 de Romanos, Está escrito lá que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então Paulo está escrevendo isso a respeito da humanidade, Toda a humanidade se extraviou. Todo Israel se extraviou, Ou a boa parte de Israel, a maior parte, Tirando, logicamente, as virgens prudentes, Os remanescentes, E também a igreja, A igreja também se extraviou, com exceção não propriamente a igreja, mas aquelas pessoas que disseram que eram igreja,
mas os remanescentes permaneceram. Então, isso aí foi da vontade do Deus vivo, né? Isso é a vontade dele, né? Que todos se extraviassem e todos se fizessem inúteis, né? Ao ponto do Senhor Jesus dizer o quê? Os apóstolos perguntaram para ele, né? Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. E aí ele disse o quê? Então vocês vão fazer tudo o que deve ser feito. Depois que vocês fizerem tudo o que deve ser feito, vocês vão ser considerados, né, inúteis. Por quê? Porque as nossas obras elas não valem nada, né? Para a salvação, não. Nossas obras não valem nada. A não ser as obras de fé que Deus preparou, né, para a sua igreja, para que ela fizesse. A principal obra de fé é o quê? É crer nele, crer que ele, né, é o Criador de todas as coisas, crer no seu Filho Jesus Cristo e no sacrifício que ele fez no madeiro. Então isso aí é a obra de fé, né, de esperança, né, e crer na sua palavra como sendo a verdade, o caminho e a vida, né, e com base nisso, lógico, cumprir todas as obras que devem ser cumpridas segundo a lei moral, né, segundo a ética que contém as Escrituras, né, que contém a palavra. Então está aí, no 3,12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É a vontade do Deus vivo, né? Aí no Romanos 11:32, nós lemos lá que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, né? O plano dele era a redenção, né? Então, para haver a redenção, era necessário que todos ficassem debaixo da desobediência. Por herança, né? A desobediência de Adão e Eva, né, foi transmitida por herança a toda a humanidade. Para quê? Para que o Senhor Jesus viesse, né, para dar testemunho da existência do Deus vivo e para resgatar essa desobediência para aquele que quisesse ser resgatado, né? Não é isso? Então essa é a vontade de Deus, o desígnio de Deus é esse aí, né? Romanos 11:32. E no Romanos 9:15 está escrito o quê? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha aí a vontade de Deus, né? O desígnio dele. Ele vai ter misericórdia de quem tiver misericórdia, né? Está escrito aqui que ele amou Jacó e, né, odiou, né, Esaú, porque o Esaú não deu valor à sua primogenitura, né? Aborreci, né? É no 9:13, está escrito em Romanos 9:13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú, né? Aí o apóstolo Paulo continua aqui, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Quem vai acusá-lo de injustiça, né? De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele diz aqui, ele diz a Moisés no capítulo 15, né? Compadecerei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nós já lemos isso aqui, nós vamos ler hoje de novo, né? Para nós terminarmos aqui, né? Digamos assim, é um resumo, né, daquilo que a gente está falando sobre os desígnios de Deus. Aí no 9:16 ele continua, assim pois isso não depende, ó, do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, né? E do Senhor Jesus que fez a redenção, né? O Senhor Jesus, ele disse para os apóstolos, né, ó, vocês não vão poder fazer nada sem mim, nada podereis fazer sem mim. Nada podereis fazer sem mim. Porque essas obras, elas exigem o que? Espírito, né? Força espiritual. E a força espiritual vem exatamente do Senhor Jesus. Aí no 17 ele vai dizer, né, que a Escritura disse a Faraó, né? Eu te levantei para isso mesmo, né? Para mostrar o meu poder, né? Então, aí no versículo 19,
o Paulo escreve, né? Dir-me-ás então alguém poderá dizer, por que se queixa, né, Deus ainda? Se é assim, por que ele se queixa? Porquanto quem resiste à sua vontade? Aí no 20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.